E aí, família, vamos lá? Tá na hora da safadeza. Hoje é o dia da safadeza, tá? Por que que eu falo isso? Não é questão de safadeza política, né? Não é aquilo que você pensou, tá? Sua mente meio poluída aí. Brincadeiras à parte, tá? Pra quem acompanha o canal deve se lembrar que eu estava falando que o Kishida ia fazer a aprovação dos pacotes econômicos dele hoje, tá? Só que ele já soltou, ele veio a público, ele soltou o seguinte, tá? Não vamos conseguir fazer tudo, então um monte de pacotes econômicos vai ficar para o mês que vem, para dezembro, tá? E nessa brincadeira assim, né, que aumentou mais a expectativa do povo, tá? Do caso do povo que eu falo assim, da parte dos economistas, dos analistas, por quê? Não dá para saber o que ele quer. A única coisa que ele só fala é do tamanho do pacote econômico que ele quer fazer, que é na casa dos trilhões, tá? É muito dinheiro no que ele quer pedir para poder garantir, como é que fala assim, esses pacotes econômicos dele. Só que as regras e a regulamentação ele não quer soltar ao público. Então o pouco que ele solta tá complicado. Só para você ter ideia, tá? Aquela ideia da doação de dinheiro para as crianças ainda não foi acertado 100%, tá? Ainda está um embate muito alto naquilo ali. Não se fala mais na doação de dinheiro para o povo, tá? Já tem várias matérias que eles não falam mais sobre fazer a doação para o povo, então não sei te falar como é que vai ficar essa doação para o povo, tá? Porque a ideia inicial era dar 100 mil ienes para quem tivesse isenção de impostos no caso assim, isenção de imposto de residencial aqui no Japão, tá? Porque significa que a pessoa está com dificuldades em pagar aluguel, em sobreviver e etc, né? Então a ideia inicial era dar isso. Depois não se falou mais nada, tá? Então não dá para saber mais nada em relação a isso. E outros pacotes também que assim que forem soltando, tá, eu vou soltar para você aqui, mas por enquanto ficou nisso, tá? Então como é que se fala assim, o que era para soltar, para nós termos ideia do que como o Japão vai seguir daqui para frente, ele não soltou, tá? Então vamos ver o que vai dar. E nesse decorrer do tempo agora, até meados de dezembro, provavelmente ele vai soltar algumas coisas, da mesma forma que eles falaram que ia aprovar muita coisa no dia 19, tá? No caso hoje, eles foram soltando antes, tá? Então tem muita coisa assim que provavelmente assim, o Kishida deve estar assim, pulando dessa altura, né? Com, como é que se fala, um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ele não está dando conta. Tá, então por mais que ele demonstre boa vontade, tá meio complicado, tá? Eu falo assim, demonstra boa vontade porque muitas das ideias dele são bacanas, são realmente bacanas assim, mas para conseguir implementar são outros 500, tá? Da mesma forma, igual assim, ontem eu postei uma matéria falando que a imigração vai começar, ainda não foi aprovado, tá? Eles vão passar por revisão, caso seja aprovado, todos os trabalhadores, né, no caso assim, os qualificados, trabalhadores qualificados para as áreas, vão poder renovar o visto, né, de forma ilimitada. O que é? Não vai ter mais, como é que se fala assim, limites para a renovação de visto. Isso é uma precedência bacana? É uma precedência bacana para quem é positivista, no caso assim, porque muita gente fala, eles vão roubar nosso trabalho aqui no Japão. Sim, tá, sim, que eu falo assim, é aquela velha história da pessoa preparada ou não. Se você está preparado, qualificado, eles não vão roubar sua vaga de serviço, porque você é uma pessoa, como é que fala assim, competente com o seu serviço, então não há problema em relação a isso. Por que que eu falo isso? Muitas empresas e já tentaram contratar filipinos, vietnamitas, etc. Eu trabalhei nessas empresas, então eu vi, tá, esse tipo de coisa acontecer. Da mesma forma que empresas lá fora também tentaram mandar empresas aqui do Japão para outros países e não deu certo. A mesma coisa aqui no Japão aconteceu. Eu vi porque eu já trabalhei em empresas assim. Eles contrataram filipinos, vietnamitas assim para testes, tá, para ver como é que a pessoa trabalhava. Depois
contrataram um monte, tá? Foi um bafafá dentro da fábrica, foi um fuzuê danado, tá? Deu esse sentimento, tá? Todo mundo ia tomar com o Billy na época. Só que depois o que aconteceu? A empresa cortou todo mundo assim, desses filipinos, vietnamitas e etc. Assim, cortou todo mundo, só deixou os brasileiros. Aí eles alegaram o quê? Que a mão de obra filipina, vietnamita, etc. Não estou falando, tá, em questão de, como é que se fala? De preconceito, tá? Estou falando assim que a fábrica passou, tá? Falou assim que essa mão de obra, como é que se fala assim, não estava fazendo um trabalho de qualidade igual os brasileiros estavam fazendo, igual os brasileiros faziam naquela fábrica, um trabalho de qualidade. Então não compensava deixar lá pessoas lá para ficar fazendo furiô. Para furiô o que é? Peças estragadas, para fazer porcaria na montagem das peças, na fabricação das peças. Então é por isso que eu falo, é questão de qualificação, é questão das pessoas terem empenho para poder garantir sua vaga de serviço, tá? Então tem muita coisa assim que é levada em conta e muita gente não enxerga isso, tá? Então é aquela velha história, japonês, mas eu já estou bastante tempo, eu faço tudo. Sim, você faz tudo. Só que é aquela velha história, você faz tudo da forma certa, você faz tudo assim, nas coxas. É isso que eu quero falar. É isso que eu quero passar para as pessoas. Da mesma forma que tem pessoas que tentam se comunicar, tentam aprender o japonês, né? Tentam sim expandir seus horizontes. Tem pessoas que aqui no Japão tem mais de 20 anos de Japão que não falam nada de Nihongo, mas nada, tá? Por quê? Para ela não é interessante aprender a falar Nihongo. Só que nisso, se acontece algum problema, como é que a pessoa vai se defender? Como é que a pessoa vai poder se comunicar? Eu não falo só dentro de fábrica, tá? Na vida em geral. Então tem esses poréns, tá? Questão de qualificação de pessoas. Isso é importante, a pessoa não pode parar na vida, tá? Mas aqui, vamos aqui à safadeza. Por que eu falo que é safadeza? Olha só essa matéria que saiu, tá? Na parte dos combustíveis. Eu só vou fazer só vou salientar aqui. Todo mundo, não é questão de todo mundo, eu falo assim todo mundo, mas não de forma generalizada, tá? Muitas pessoas pensam que o aumento do combustível, tá? No caso assim, do petróleo, ele só afeta a parte de combustível, e não é. Por quê? O petróleo ele é usado para muitas coisas. Para quem não sabe, embalagens de isopor é feito à base de petróleo, tá? Tanto que os fabricantes, né, de natô já anunciaram, né? Para quem não sabe, natô que é a soja fermentada lá que muita gente não gosta, fala que é fedida, que não sei o que. Eu amo natô, tá? Eu sou meio do contra em relação a muita gente. Eu amo natô, mas os fabricantes de natô, eu não gravei essa matéria, tá? Mas eles já anunciaram que haverá um preço, aumento no preço na embalagem, tá? Aquela embalagem de isopor do natô ali, ela vai sofrer um aumento de preço. Por quê? Por causa desse negócio do petróleo. Aí se você juntar com o aumento da commodity da soja, que é o natô, tá? É soja, o preço da commodity da soja ligado ao petróleo. Então serão dois aumentos no mesmo produto. Já dá para você sacar o quão vai subir a inflação, tá? E eu estou falando só aqui do Japão, do Brasil, outros lugares eu não estou falando, estou falando só aqui do Japão, tá? Então tem muitas coisas, muitos pontos que as pessoas não enxergam. E eu tento passar aqui no canal, eu tento mostrar de uma forma mais ampla, tá? Por mais assim que eu tente, às vezes as pessoas vêm com as perguntas meio assim, tá? Então é complicado, tá? Nesse ponto. E eu vou mostrar para você mais uma safadeza, tá? Que está acontecendo assim em relação ao, como é que se fala, ao petróleo, tá? E esse final de ano aqui no Japão vai ser um final de ano meio complicado, tá? Por que eu falo assim que vai ser meio complicado? O Ministério veio de novo a público, tá? Para falar sobre o gás natural liquefeito. Mas por quê? Eu já havia gravado matérias tempos atrás que as empresas de energia do Japão já haviam falado que dependendo pode ser que haja falta de energia no Japão no inverno, tá? Aí depois veio o Ministério para falar. E o Ministério voltou de novo
tá, para poder falar esse tipo de coisa. Tanto que tem 4 empresas que o Ministério está instando eles ali a comprar mais gás para garantir o limite mínimo para poder ter a geração de gás no inverno inteiro, senão vai faltar gás, vai faltar, no caso assim, energia no Japão e gás para abastecer as casas. Então já dá para você sacar, né, que muita coisa assim nesse inverno o bicho vai pegar. Aumento de combustível com essa parte, tá, do gás. E pro lado de Shiga, Osaka, Kyoto ali, tem a seca do rio Biwa, né, ou do Biwako, do rio não, do lago Biwako, né. Seca que eu falo assim, está diminuindo muito a quantidade de água ali, porque não está chovendo, choveu menos na temporada de Taifu aqui do Japão, então o nível da água está baixando, tanto que saiu ontem, tá, uma outra reportagem além do que eu gravei, mostrando, entre aspas, os impactos, ambientais que começaram a acontecer. A parte da pesca começou a sofrer, tá? Porque tem a parte da coleta de ostras de água doce, né? Os mexilhões de água doce ali, eles não estão conseguindo fazer porque estão abaixo da média. Ah, japonês, mas tá mais raso, então tá mais fácil para eles poderem fazer isso. A coisa não funciona bem assim, tá? Porque tem a parte reprodutiva deles, e se, como é que se fala assim, na parte que eles estão indo pegar esses mexilhões, por exemplo, não está tendo, eles teriam que ir mais profundo, tá? Então nessa brincadeira assim, é mais trabalho, tá? Para eles procurarem aonde tem. Então já dá para você sacar que muita coisa assim está acontecendo, muitas transformações estão acontecendo aqui no Japão. Então por isso que eu peço para você que assiste esse vídeo, né, como é que eu falo assim, assista o vídeo, né, de forma assim, para expandir a mente, né, abrir a cabeça para os problemas que estão acontecendo, mas sem julgar, tá? Sem julgar, porque igual no caso do Kishida, o Kishida é humano, ele existe um limite para ele, tá? Então aquela velha história assim, e errar é humano, isso é fato, tá? Então da mesma forma que você erra, eu erro, nós cometemos certos erros ao longo da nossa vida. O Kishida é humano, da mesma forma que outros políticos são humanos. Claro que existe aquela safadeza de errar por errar e errar por roubo. São duas coisas diferentes, tá? Mas, nossa, 12 minutos de falação aqui, vamos à matéria aqui. Agora veja só a safadeza, tá? Que está acontecendo. Eu quis salientar isso um pouco antes, por quê? Já para demonstrar o quão a situação está ficando, tá? Aqui do Japão, mas vamos lá, tá? No mercado de óleo bruto de Tóquio, no dia 18, os preços caíram devido aos relatos do que o governo Biden, né, dos Estados Unidos, solicitou ao Japão e a outros países que considerassem a liberação das reservas de petróleo. No mercado do petróleo bruto de Tóquio, no dia 18, o preço do fechamento das bolsas ali, no caso, que é o centro da transação, foi de 52.760 ienes por quilolitro, o que é 1.260 ienes abaixo em relação ao dia 17. Isso ocorre porque o preço futuro do petróleo, que tem a sigla WTI, eu já expliquei essa sigla em outro vídeo, por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque quando tem essas siglas e determinadas nomenclaturas, eu explico naquele vídeo, tá? Mas é só naquele vídeo, depois eu não explico mais, então acompanhe os vídeos dos canais para você aprender o que é, ou pesquisa no Google, tá? Dá uma googada aí, como é que se diz, e pesquisa o que é WTI, tá? Do petróleo, você verá o que é. Então, se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, eu amo o seu like, tá? Então, seu like é muito importante para nós, nos ajuda demais no canal, então deixa seu like, por favor. E ele é de graça, você não precisa pagar nada, tá? Então não vai alterar em nada na sua vida. E clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos aqui do canal, que está acontecendo aqui no Japão, né? Diariamente. Que é um indicador internacional do preço dos petróleos brutos. Caiu temporariamente, tá? Temporariamente, para o nível de $77
por barril, pela primeira vez em cerca de 1 mês e meio. E o governo Biden dos Estados Unidos, né, pediu a cooperação de cada país, né? O principal motivo para isso foram que as notícias da mídia estrangeira que eles solicitaram ao Japão e outros países que considerassem a liberação de algumas de suas reservas de petróleo para reduzir o preço. Só que isso traz um contraste muito grande. Por que eu falo isso? Todos os países têm reserva. Então é nessa reserva que ele tenta absorver, né, esses aumentos. Aí a hora que a reserva diminui, eles têm que comprar uma nova reserva, então já vem com a paulada muito maior. Né? No caso assim, a paulada do aumento muito maior. Então já dá para você sacar o que é. Que dependendo futuramente, se os produtores de petróleo, no caso a OPEP, ela não aumentar a produção dela e continuar nessa história de eu trabalho pouco, ganha muito, por muito tempo, o Japão vai tomar coquinho, porque ele está seguindo o Biden, o Biden pediu para fazer liberação de certo estoque do petróleo japonês, provavelmente o Japão vai fazer isso, porque houve uma queda nos preços. Só que se a OPEP segurar o valor alto dos barris da produção, o que vai acontecer? O Japão vai ter que comprar mais alto, e nisso ele não vai conseguir absorver. Só que tem um ponto, eu não gravei essa matéria, só que o governo ele anunciou que quando o valor da gasolina aqui no Japão chegar a 170, tá? Quando o valor da gasolina chegar, a média tá 170 por litro, ele vai intervir e ele vai dar 5 ienes por litro, no caso assim, para os produtores, no caso assim, para as pessoas que compram para cá, para subsidiar esse valor, para não repassar esse valor muito alto ao público. Só que o governo acho que o governo não faz pesquisa, porque já tem postos a esse preço. Isso é sinal que tem postos que estão cobrando muito a mais do que o valor regulamentado do petróleo. Então existe aquela velha história, cada posto está colocando seu preço, tá? Com sua margem de lucro. Então tem postos que ele quer ter uma margem de lucro menor, então ele coloca para chamar mais clientes, então ele coloca mais baixo. Tem postos que quer ter uma margem de lucro maior, então ele coloca um preço maior. Então existe uma regulamentação no preço do petróleo aqui no Japão, no preço da gasolina, só que aí os postos vão colocar os preços que eles querem, de acordo com, com a parte de trabalho deles, tá? Impostos, etc. E outras safadezas por trás. Então já dá para você sacar que o preço da combustível aqui no Japão não é uniforme, tá? Então cada posto vai fazer o seu preço. Então, mas quando pelo nível do governo, tá, chegar a 170, o governo Kishida já anunciou isso, eu só não gravei essa matéria, ele vai começar a subsidiar a 5 ienes. Não vai dar muita coisa? Não vai dar, tá? Mas, de qualquer maneira, vida que se segue. Mas pelo menos é antes pouco do que nada, tá? Sobre as perspectivas para o futuro, autoridades do mercado disseram, presta bem atenção aqui nessa fala. Além do aumento da demanda por petróleo devido à retomada da atividade econômica global, a demanda por aquecimento vai aumentar no hemisfério norte, que está prestes a entrar no inverno. Sim, já estamos na porta do inverno. Mesmo que seja liberado, o efeito da redução da oferta e da demanda pode ser apenas temporário. Sim, é o que eu estou tentando explicar. Se a miséria da OPEP não der uma melhorada na produção deles, essa medida que eles fizeram é temporária. Então, já dá para você sacar. Da mesma forma que o governo Kishida está tentando fazer um sistema econômico, igual no caso da certificação de vacinas que eles colocaram aqui no Japão, para o Japão inteiro, tá? Não, como é que fala assim? Não vai ser todas as empresas que vão poder fazer isso, porque ela tem que ser credenciada ao governo. A empresa não pode sair pedindo a certificação de vacina, o teste PCR, sem ela ter a credenciação do governo, tá? Então tem uma série de coisas, e para ser credenciado ao governo, as empresas têm que passar por uma série de vistorias. Por quê? Adequação em relação à propagação de infecção.
O que isso quer dizer? O que as empresas, os comércios, os eventos vão fazer para poder limitar o número de chances de infecção entre as pessoas? E nisso requer muitos, como é que se fala assim, investimentos, e muitos não querem fazer isso. Tá? Então, não serão todas as empresas, mas uma grande maioria eu acredito que deve fazer, porque a ajuda que o governo vai dar para essas empresas, no caso de estado de emergência ou estado de quase emergência, ou no caso seriam as medidas prioritárias, serão altas, e já visando também o turismo. Tá? Então, empresas credenciadas por parte do turismo, o que é? Vão ter maior visibilidade. Isso ajuda demais. Tá? Então, às vezes, aquele investimento naquele local para fazer a adequação vai ser muito válido a longo prazo. Tá? Porque nós não sabemos como é que vai ficar assim. Essa história do coronavírus daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não dá para saber. Tá? Mas olha agora a outra matéria aqui. Tá? Eu esqueci de colocar aqui. Tá? Olha só, nessa parte do petróleo saiu até na mídia, tá? Ó. 今日の東京原油市場では取引の中心となる先物価格の終値は昨日より1260円安い1キロリットルあたり 52.760 円でした。 Então já deu para você sacar que saiu até na mídia essa história. Tá? E a outra aqui, essa reunião do Ministério. Olha só, o Ministério ele voltou, ele veio a público de novo para anunciar o problema do gás natural aqui no Japão. Tá? Para quem não sabe, uma grande parte das casas aqui no Japão são abastecidas pelo gás natural. Só que não é só para cozinhar, tá? Dependendo, é para tomar banho também. Tá? Porque aqui no Japão não tem, igual no Brasil, o chuveiro elétrico. Tá? É a gás. Tá? Então já dá para você sacar que muita coisa, dependendo, vai acontecer. Então, nós vamos ter que tomar cuidado. E isso depende mais do Ministério do que de nós. Tá? Mas vamos lá, olha só. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria prevê que a oferta e a demanda de eletricidade serão severas nesse inverno. E algumas empresas de energia elétrica solicitaram que a quantidade suficiente as empresas solicitaram para o governo, né? Que a quantidade suficiente seja assegurada, porque o estoque de gás natural liquefeito diminuiu. Então já viu que o bicho vai pegar. Em relação à oferta e à demanda de eletricidade nesse inverno, assumindo um inverno rigoroso, a taxa de reserva que indica a capacidade do fornecimento excedente em fevereiro do próximo ano ficará na faixa dos 3% em 7 áreas, como a jurisdição da TEPCO, Chuba é a jurisdição que eu estou, tá? Kansai, Kyushu, né? Mostra as perspectivas mais difíceis, né? Em relação ao ano que vem. Em essas circunstâncias, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria convocou um conselho de especialistas no dia 18 para considerar as medidas de oferta e demanda de energia. Nele, o governo nacional apresentou o estoque total do gás natural liquefeito. Então você vê que é o estoque do governo. Tá? O principal combustível para a geração de termoelétricas de grandes empresas. Então, o que isso quer dizer? Que as geradoras... Tem muitas geradoras de energia aqui do Japão que usam gás. Tem umas que usam carvão, tem umas que usam gás para gerar calor, para gerar eletricidade. No dia 15 desse mês, eram de cerca de 2,2 bilhões de toneladas. Cerca de 600 mil toneladas a mais que no mesmo período do ano passado. Maior nível nos últimos 5 anos, porque eles estão tentando segurar. Ter uma reserva a mais para caso aconteça algo, para o povo japonês, para o povo que mora aqui no Japão em geral, não ter falta de energia. Tá? Então já sabe-se que você e eu que moramos aqui no Japão, dependendo, pode ser que corra o risco de ter falta de energia no Japão. Por outro lado, a Hokuriku Electric, a Chugoku Electric Power, a Shikoku Electric Power e a Kyushu Electric Power foram instadas, né, pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria que garantissem uma quantidade suficiente de gás natural liquefeito, caso o tempo frio se agravasse e a demanda por eletricidade aumentasse.
O que isso quer dizer? Que essas empresas aí, elas não garantiram a quantidade de gás suficiente para o inverno. O que isso pode acontecer? Falta de energia. Se o governo está mandando essas empresas comprarem gás, é sinal que o estoque delas não vai suprir o inverno, tá? E se, como é que fala assim, acontecer algum problema no maquinário, elas não vão conseguir fornecer energia elétrica. Então já dá para você sacar que esse final de ano aqui no Japão vai ser meio complicado. Além disso, o país está pedindo a conservação de energia o tanto quanto possível para os residentes e para as empresas. Está pedindo para economizar, não estão falando ainda de racionamento, tá? Mas estão pedindo para tentar salvar o máximo possível, não gastar o máximo de energia possível, tá? Então já dá para você sacar o quanto a coisa vai ficar complicada para esse final de ano aqui no Japão, tá? E como você diz, quem avisa amigo é. Estou trazendo aqui as matérias, você vê que são fontes do governo, tá? No caso, a segunda fonte é a fonte do governo, a primeira fonte é a Nikkei, tá? Falando do preço do petróleo, por causa da notícia do Biden, etc. Tá? E antes disso, é uma notícia que eu não noticiei aqui no canal, tá? O governo Biden, ele fez uma vistoria ali nos estoques, tá? De petróleo que eles tinham. E eles falaram que eles estão com muito petróleo em estoque, então não era para se preocupar em relação a esse tipo de coisa e tal. Então você vê que eles esperaram ter todo o aumento do petróleo, tá? Passar toda essa repercussão toda para tentar falar que eles vão ajudar o resto do mundo com o estoque do petróleo que eles têm. Pô, sacanagem isso, tá? Quem tiver dúvida do que eu estou falando, é só procurar na Reuters ou alguma outra mídia americana aí, alguns dias atrás, essa matéria tem lá, tá? E eu não passei essa matéria aqui, mas saiu até aqui no Japão, nas mídias aqui do Japão também, tá? Tanto que eu vi essa matéria por intermédio da Nikkei, depois eu vi na Reuters também. Então essa matéria tá lá, quem tiver dúvida do que eu estou falando, só pesquisar lá. Eu falo assim porque acreditar de orelhada, tá? De orelhada que eu falo assim, em tudo que a pessoa fala de primeiro é meio complicado, tá? Eu sempre peço para as pessoas, pesquisem, porque você verá várias fontes com várias visões da mesma situação, e nisso já dá para você sacar o que é verdade e o que é mentira, para você não ser enganado, tá? Porque existem muitos lugares aí que, para poder ganhar dinheiro de forma inescrupulosa, tá? Eles adulteram, ou eles colocam a matéria da forma que eles querem, não da forma que a coisa está sendo mostrada, tá? Então, para você evitar certos enganos, que sejam enganados, por isso que eu sempre sugeri, no caso assim, a pessoa fazer pesquisa, tá? É aquela velha história, conhecimento é poder, tá? Mas esse poder ele tem que saber ser bem usado. Só que conhecimento não é sabedoria, tá? Existem duas coisas diferentes. Você ter conhecimento não quer dizer que você seja sábio. Da mesma forma, no meu caso, não é porque eu tenho conhecimento de Japão, que eu venho passando no Japão desse tempo todo, que eu venho acompanhando as notícias do governo em geral, todos os dias eu gasto no mínimo 2-3 horas lendo matérias, procurando matérias o melhor para você, tá? Que eu sou uma pessoa sábia. Eu tenho conhecimento, mas não quer dizer que eu seja uma pessoa sábia, tá? Por que eu falo isso? É que é aquela velha história. Se você é sábio, você sabe de uma maneira para você sofrer menos, tá? Só que as pessoas em si, tá? Tirando algumas pessoas que acompanham o canal, muitas delas não sabem minha vida, não sabem como é que eu sou, não sabem a vida que eu levo. Então não dá para me falar assim, eu sou uma pessoa sábia. Não, ou tenho apenas conhecimento. Não, isso fica a cargo da própria pessoa, de fazer o julgamento dela. Por isso que eu falo assim, não julgue as pessoas. Foi igual que eu fiz uma matéria ontem falando dos desempregados de longa data, de longa duração, né, que não conseguem reinserção no mercado de trabalho. Ainda assim veio uma pessoa, né, pergunta assim, mas esse monte de oferta de emprego que está aparecendo aí, é sinal que a pessoa não assistiu o vídeo, tá? Porque eu expliquei ali, entre aspas, né, essas ofertas de emprego.
mas ainda assim a pessoa me perguntou, então é sinal que ela não assistiu o vídeo, ela só foi lá e quis fazer o comentário, tipo assim, quis afrontar ali, fazer aquela afronta nos comentários. Eu vou julgar essa pessoa? Não vou, eu só estou passando como exemplo, por quê? Às vezes muitas respostas estão ali no próprio vídeo, mas as pessoas só veem o título e comentam, não vão atrás de informações, tá? Não pegam, não querem saber da informação em si para ver as causas que podem ser, tá? De forma ampla. As pessoas entendem assim, ó. É aquela velha história, viés político, viés financeiro, tá? Então, sim, é tudo do... Como é que eu vou explicar assim? É tudo em relação ao interesse pessoal de cada local, tá? E por isso que eu falo assim, tem que ter critério, né? Se não há critérios, é uma coisa muito inescrupulosa. E essa parte inescrupulosa gera tendência, tá? É tendência para aquele local, mas essa tendência ela afeta várias pessoas, e nisso não estão ligando se aquelas pessoas elas vão ser afetadas ou não, de forma negativa ou de forma positiva. O único propósito é o ganho pessoal, então tem que se tomar cuidado com isso. Eu sempre tento explicar isso, por isso que às vezes os vídeos ficam até um pouco longos, tentando mostrar esse tipo de coisa para as pessoas, mas muitas pessoas não querem enxergar isso. Elas só preferem assim, me dá só uma informação e acabou. É o que eu vejo aqui no canal, as pessoas entram, pegam a informação e saem, né? Elas não vão até o final, e se elas fossem até o final, dependendo, elas poderiam pegar informação a mais, que eu posso colocar a mais nesse intermeio, e elas acabam não ficando sabendo. Então acaba assim, fazendo julgamentos, tá, de forma assim, limitada. Eu pelo menos eu tento expandir minha forma de consciência, tá? Porque da mesma forma que se eu cometer um erro, por exemplo, eu não gostaria de ser julgado, porque errar é humano, outras pessoas não gostam de ser julgadas, mas ainda assim aponta o dedo. Fica meio complicado desse jeito, né? Então, para evitar ficar falando muito mais coisa e para não estender o vídeo mais do que já está, que esse vídeo de safadeza aqui, tá? Então, por favor, tá? Procure dar uma expandida no seu pensamento, tá? Porque nem tudo é o que parece, porque o seu entendimento de mundo é muitas vezes é diferente do meu, tá? Porque eu tive um tipo de criação, eu tive um tipo de vivência, você teve outro, tá? Então as formas de enxergar o mundo grande provavelmente serão diferentes, tá? Mas as situações são as mesmas, só que com outras visões. Um grande exemplo disso, o que é? Se você colocar 50 pessoas para ler a Bíblia, você terá 50... como é que se diz? Você terá 50 interpretações diferentes da mesma Bíblia. Você entende? Então tem que se tomar cuidado realmente com isso, tá? Então é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.